Bom dia, gente. Nós estamos aqui hoje reunidos para dar continuidade ao nosso Fórum Mineiro de Humanização, o SUS e a mobilização social. Então, eu sou Ana Rita Trajano, consultora do Ministério da Saúde para a política de humanização, e faço parte da comissão organizadora desse fórum, que está compondo a Semana Nacional de Humanização, em celebração aos 10 anos da política de humanização, que foi criada a partir de 2003, né, a partir de várias experiências junto ao SUS, que faz novas experimentações e busca concretizar os princípios do SUS. Bom, não vou me alongar, né? Vamos dar início à mesa de agora, né? De manhã. Nós teremos duas mesas, né? A primeira, então, eu vou estar aqui coordenando os trabalhos. Essa mesa vai até às 11 horas. E depois nós temos uma outra mesa, vocês podem ver aí na programação, com o tema gestão participativa. E depois da tarde a gente fala depois, tá? Para essa mesa de agora de manhã, cujo tema é fomento das grupalidades, coletivos e redes, nós convidamos nossos queridos professores e inspiradores da política e formuladores da política de humanização, professor Gregório Barenblit, daqui de Belo Horizonte. Vamos subir, professor? Ajuda ele lá. Ele é do Instituto Félix Guattari, daqui de Belo Horizonte. E o professor Eduardo Passos. Vamos subir, professor? Nosso companheiro já foi consultor e continua sendo, né? Não formal, mas ele é nosso apoiador, consultor da política de humanização e é professor da Universidade Federal Fluminense, né? Antes de qualquer coisa, agradecemos aos dois, né, por estarem aqui conosco hoje. O Edu chegando agora, né, do Rio de Janeiro, o professor Gregório chegando aqui da Serra, né, professor? Deixa eu só organizar. Tá. Estão pedindo para avisar que o almoço hoje é aqui, tá? Vai ter um lanche reforçado, um brunch, né? E também avisar que essa atividade, as atividades de hoje vão ser transmitidas online, né? Então, a Rede Humaniza SUS, agradecemos aí, né, aos trabalhadores que estão cuidando disso, né? E também a Janine, né? É importante a gente fazer os agradecimentos, porque para a gente conseguir, né, realizar esse fórum e estarmos todos e todas aqui hoje, né, muita força de trabalho, subjetividade, energia foi mobilizada, né, e, em especial, o núcleo técnico da PNH, que fica lá em Brasília, né, e, mais especial ainda, a Janine. Ela muito apoio e muito trabalho, né, para a gente conseguir que as coisas todas acontecessem, tá? Bom, então vamos dar início à nossa mesa, né? Já são 9h20. Eu vou passar então a palavra, né, para os professores, mas antes eu queria, né, dar uma esquentada aqui, né, já para abrir a mesa. Esses dias, pensando um pouco e depois de conversar com o Gregório e com o Edu, vou chamar eles assim, tá? Gregório e Edu. Eu escrevi alguma coisa, mas para a gente poder
dar uma disparada mesmo aqui nessa conversa. E também vou ler, né, porque o momento, né, exige muito e é melhor a gente ler para não perder as palavras, né? Então, a temática da nossa mesa, né, é fomento das grupalidades, coletivos e redes. Então, temos boas expectativas de conversa com o professor Gregório e o professor Eduardo, né, para nós, referências importantes na construção da política de humanização do SUS. Sobre a temática de nossa conversa, como fomento das grupalidades, coletivos e redes, como uma das diretrizes ético, político e estética da Política Nacional de Humanização, gostaria de lhes dizer que foi um tema emergente em nossos encontros, a partir de experiências de grupos de trabalho de humanização que se tornaram instituídos e foram perdendo sua força instituinte como dispositivo de interferência e mudanças em processos de trabalho e construção da cogestão no cotidiano laboral do SUS. Em Minas, os GTHs muitas vezes se constituíram como ponto de partida para a implementação da PNH nos múltiplos espaços da rede SUS. Num primeiro momento, como grupo sujeito. Hoje, muitos deles, grupos submetidos, funcionando sem articulação com o processo de trabalho, muitas vezes atrelado à gestão e direção das organizações. Enfim, algumas ideias e perguntas se esboçam nessas reflexões, encontros de avaliação e planejamento da prática da PNH em Minas. Primeiro, o GTH vem perdendo sua força como dispositivo de invenção, funcionando muitas vezes como repetição do mesmo. Ressaltamos que o GTH é um dispositivo de cogestão e que, se não favorece processos de democratização institucional, melhor seria buscar outros caminhos. Necessário avaliar os efeitos de repetição, deixando de funcionar como disparador de intervenções que promovam mudanças no processo de trabalho em saúde. Perguntamos, como construir novos caminhos? Como fazer para que o GTH funcione como dispositivo de mudanças e não instrumento de repetição do mesmo? Como o GTH pode contribuir para o fortalecimento da democracia institucional? Numa abordagem institucionalista, que inspira a formulação da PNH, perguntamos aos professores, como se concebe o grupo sujeito e o grupo submetido? O grupo como oportunidade de produção de subjetividades livres, protagonistas e autônomas, capazes de intervir em seus processos de trabalho, que produzam efeitos de esquentamento das redes e coletivos e não esfriamento desses, correndo o risco de serializar-se e de assujeitar-se. E, então, como entender as redes quentes em oposição às redes frias? Os fóruns como movimento social, um novo movimento social que expressa uma nova cidadania. Para além das formas organizativas tradicionais, como sindicatos e associações. E o fórum como espaço de mobilização, participação dos usuários e trabalhadores junto às políticas públicas, em especial da saúde e do SUS. Hoje temos fóruns de defesa dos direitos no campo da saúde mental, da mulher e da criança, urgência e emergência, da humanização, dentre outros. Né? No mais, né, estamos bastante ansiosas, né, e ansiosos, não sei, por esse encontro com vocês, professores, e, com certeza, muitas questões aqui vão emergir e vamos buscar aprofundar. Então, eu agradeço, né, vocês terem aceitado o convite, agradecemos e vamos dar início, então. Quem vai falar primeiro? O jovem. Bom, ótimo poder ter
prerrogativa de ser jovem e poder ser jovem para comemorar com vocês essa outra juventude, que é a juventude, uma adolescência, né? Dessa política que tem agora 12 anos. Estamos falando, então, de um projeto que ainda é emergente, né, e que guarda, então, uma certa força de juventude que independe da idade e, por isso, requer de nós um esforço de fazer, manter, fazer garantir essa pulsão, né, que a gente identifica tudo aquilo que é novo. Eu queria muito agradecer, então, o convite da Ana Rita e do Coletivo Mineiro para estar aqui em Belo Horizonte, né, para fazermos essa comemoração, né, estarmos aqui nessa celebração, né, de 12 anos, e dizer que é um prazer grande estar compartilhando essa mesa com o Gregório de Barenblit, né, do Instituto Félix Guattari, com quem esse projeto, que é o projeto iniciado em 2003, projeto de ressignificação do sentido da humanização das práticas de saúde, guarda uma afinidade eletiva, né? Eu queria, então, discutir um pouco acerca dessa afinidade, né? Uma afinidade que ela é potencial, ela não é necessariamente manifesta do ponto de vista da oficialidade da política, mas que ela subjaz enquanto um plano comum, né? Um plano de partilha que liga essa proposta, né, de uma política nacional de humanização com um ideário, né, com uma experimentação clínico-política que Gregório Barenblit certamente dela participa. É 2003, então, né, e 2003 tudo recomeça, né? Há um recomeço, né? E se eu falo de recomeço é porque há uma força de renovação, que sempre ressurge, né? Ressurge como que no movimento de retorno, né? Isso que Nietzsche chamou de um eterno retorno do que é novo, do que é promissor, né? Do que é propulsivo. Então, estamos falando de um momento que é a um só tempo de inauguração, mas também de recomeço. Algo ali, então, retornava. Em 2003, algo retornava. E retornava motivado por uma exigência, que é a exigência radical que nós, né, implicados com as políticas públicas de saúde no país, entendemos ser a aposta do SUS, né? O SUS nos impõe uma aposta radical. E essa aposta radical, ela nos exige essa abertura para renovação, né? Para esse retorno, né? Para essa repetição diferenciante que eu acredito que, nesse momento aqui, de alguma forma, nos une, nos aproxima. E nos aproxima porque falamos do SUS, falamos desse impulso, né, de renovação do sentido de saúde, que está ali na base da criação do Sistema Único de Saúde, né? E falar do SUS é falar de saúde no Brasil. Mas não é só isso, né? É também um modo de falar da insurgência, né? De uma maneira de nos posicionarmos, né, contra as práticas autoritárias ou o autoritarismo que, há 50 anos atrás, se abateu sobre a sociedade brasileira, criando ali um estado de exceção. Falar do SUS é falar também de uma insurgência, de uma resistência ao autoritarismo do Estado, que essa geração dos anos 70 e dos anos 80 viveu como momento de chumbo, chama-se anos de chumbo, né? Então, é dentro de um certo cenário, né, cinza, um cenário sombrio, um cenário de autoritarismo instalado por um estado de exceção de um golpe civil-militar em 1964, que uma aposta de renovação
do projeto democrático se inaugura. Naquele momento ali, nos anos 70 e 80, assistimos de novo essa inauguração renovadora. Se inaugura de novo, né, uma prática que é uma prática libertária, uma prática de insurgência ou uma prática de rebeldia. Aqueles anos são anos de rebeldia, né? Os anos 60, os anos 70 são anos de rebeldia, e é uma rebeldia que acontece mundo afora, mas que no Cone Sul da América Latina ele experimenta momentos muito difíceis em função de uma certa fragilidade, uma certa debilidade das nossas instituições democráticas, que não puderam dar garantia, não puderam dar sustentação para aqueles movimentos insurgentes que nos anos 60, 70 nós chamávamos de movimento contracultural, né? Estávamos colocando em questão as instituições, estavam colocando em questão os modos estabelecidos de como constituímos os grupos, de como constituímos as instituições, de como nos relacionamos em sociedade. Aqueles anos foram anos de renovação. Só que isso mundo afora estava acontecendo, e aqui entre nós houve uma resposta autoritária, houve uma resposta repressora, houve uma resposta constrangedora daquele movimento de renovação. Aquilo que se inaugurava, querendo renovar o sentido, encontrou então formas autoritárias de impedimento desse movimento instituinte. Isso então se fez na forma de momentos de exceção, de um estado de exceção, de um estado autoritário. E esse estado autoritário entre nós gerou da sociedade brasileira a necessidade de criar condições de renovar a insurgência, de recriar as formas de resistência. E ali nos anos 70 e nos anos 80, diferentes segmentos da sociedade brasileira criaram o compromisso de lutar pela redemocratização institucional do país. Isso aconteceu nos partidos de esquerda na clandestinidade, isso aconteceu com companheiros mais radicais que foram para a luta armada, isso aconteceu em movimentos artísticos importantes, a Tropicália, o Cinema Novo, o cinema de vanguarda, mas isso aconteceu também no campo da saúde. Nós, na saúde, fizemos também a nossa insurgência, fizemos também um projeto, nos constituímos enquanto movimento de luta contra o autoritarismo de Estado que se abatia sobre nós. E buscamos, então, naquele momento, identificar de que forma esse autoritarismo ele se impunha nas práticas de saúde, como havia uma expressão desse autoritarismo nas práticas de saúde. Porque esse autoritarismo ele se dá de forma generalizada, ele se dá de forma microfísica, ele se dá de forma capilarizada. E é preciso encontrar diferentes modos de combatê-lo. Como combater esse autoritarismo no campo da saúde? Foi diante dessa agenda, né? Foi diante dessa questão que a sociedade brasileira viu nascer um movimento no campo da saúde que tinha esse compromisso de renovação. Esse movimento chama-se Movimento da Reforma Sanitária Brasileira. E o movimento da reforma sanitária brasileira não é outra coisa senão um movimento pela democratização das práticas de saúde. E se é democratização das práticas de saúde, é preciso lutar contra o autoritarismo no campo da saúde. E o que é o autoritarismo no campo da saúde? O autoritarismo no campo da saúde é tal como qualquer outro autoritarismo. E o que é autoritarismo? O autoritarismo ele tem uma fórmula. E qual é a fórmula básica do autoritarismo? Todo autoritarismo é um centripetismo. Ele é resultado da força de um centro que se outorga o direito de legislar sobre todos os outros. E havia centros organizadores, né, das práticas de saúde. Esse movimento sanitário brasileiro identificou dois modelos centrípetos, que organizavam um sistema de saúde no país e que precisavam ser submetidos à crítica, precisavam ser questionados. E que centripetismos foram esses? O que é isso que foi combatido pelo movimento da reforma sanitária brasileira? Foi um certo modelo de organização do sistema de saúde a partir de um centro que era ocupado por um estabelecimento. Esse modelo chama-se hospitalocêntrico. É pensar o sistema de saúde organizado a partir de um centro, né?
um centro equipamento que ele organiza o sistema. E esse sistema também é organizado a partir de um saber. Um certo saber ocupa o centro de homologação desse sistema, e esse modelo que surge daí é o modelo médico-centrado. O movimento da reforma sanitária brasileira, ele se opôs contra as duas fórmulas do centralismo nas práticas de saúde, um modelo hospitalocêntrico e um modelo médico-cêntrico. Obviamente que, em momento nenhum, houve uma crítica ao equipamento hospital, óbvio que não, ninguém supôs, ninguém imaginou que se pudesse produzir saúde sem esse equipamento. Muito menos se supôs, imaginou, que se pudesse fazer saúde sem contar com o saber médico. Nada contra os médicos, nada contra os hospitais, mas tudo contra um modelo médico-cêntrico e um modelo hospitalocêntrico. Foi na crítica, então, a essa forma de centralismo, né, esse centripetismo, que a gente vê, então, surgir uma aposta de reforma. Foi assim que a gente chamou de reforma, não chamamos de revolução, né? Não foi chamado de revolução, foi chamado de reforma. Era preciso fazer algum tipo de concessão, e a concessão ali apareceu num projeto que é um projeto reformista, né? E esse projeto reformista, então, é um projeto contra o centripetismo, e é contra um sistema organizado a partir de um centro. E se eu estou criticando um sistema centrípeto, um sistema organizado a partir de um centro, é porque eu estou apostando num sistema sem centro. E o que é um sistema sem centro? Um sistema que não tem centro é um sistema que só tem nós, né? É um sistema acêntrico, porque é um sistema em rede. A aposta, então, era num sistema de saúde em rede. Em rede. Começamos a apostar, então, na rede de saúde. Apostar que é a rede que trata, né? E a rede não tem centro, mas a rede tem nós. Os nós da rede, ou nós na rede. Nós na rede. E aí, então, um certo sentido, uma certa convocação por esse protagonismo distribuído. De quem? Nós na rede. Somos nós na rede. E aí, então, uma certa distribuição, né, das relações de poder, uma certa distribuição das relações de saber, implicando, então, uma redefinição da paisagem subjetiva do sistema de saúde. Era preciso mudar a paisagem subjetiva do sistema de saúde, de tal maneira que eu encontrasse agora diferentes, né, diferentes expressões de saber e poder nessa heterogeneidade dos nós da rede, ou de nós na rede. Vamos dizer, então, que esse movimento instituinte, que é o movimento da reforma sanitária brasileira, que está ali nos anos 80, imbuído dessa força de renovação, de retorno, né, de retorno da crítica, de retorno da democracia, de retorno das práticas inovadoras, ele dispara um movimento, né? Esse movimento dispara um processo que é um processo instituinte, né? E, do ponto de vista da máquina do Estado, da política de Estado, é um processo constituinte. Ele vira um processo constituinte que dá numa Constituição, que é a Constituição de 1988, que é a Constituição que aposta na redemocratização do país. E nessa Constituição de 88 aparece um enunciado, artigo 196, né? Um artigo que diz respeito à seção de saúde, que ele traz a radicalidade. Ele leva às últimas consequências aquela aposta. E diz: a saúde é direito de todos e dever do Estado. Artigo 196 da Constituição de 88. A saúde é direito de todos e é dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Esse enunciado legal, ele estabelece um novo destino, um novo movimento no que diz respeito às políticas de saúde no país. E é a partir de um desdobramento do enunciado legal, desse enunciado da Constituição, que a gente vê aparecerem os princípios do SUS. Sim, a saúde é direito de todos. E dizer que é direito de todos, eu estou dizendo, então, que é preciso que o Estado garanta a universalidade do acesso. Todos devem ter acesso aos bens de saúde. E saúde é um valor de uso, né? Gastão Wagner vai insistir nisso. Ele é valor de uso, né? E não valor de troca. Então, se ele é valor de uso, é para todos usarem. Ele tem que ser garantia de cidadania.
Sim, todos têm acesso ao valor de uso da saúde, todos têm acesso aos bens de saúde. Mas que saúde? Há um outro sentido, é de toda a saúde. Então o SUS, ele obriga a ampliar, ele força os limites do conceito de saúde. É toda a saúde. O que significa toda a saúde? É recuperação? Sim, é recuperação, é assistência. Mas é também prevenção? Sim, é prevenção. Mas é também promoção? Sim, é promoção. Eu ampliei o sentido de saúde, eu tornei muito mais complexa a tarefa do campo da saúde. Vamos chamar isso, então, de toda uma saúde, todos os perigos que essa ideia, né, totalitária traz, toda a saúde. Isso aparece no segundo princípio do SUS, que é o princípio da integralidade. É a integralidade do sistema de saúde. Eu estou pensando na saúde num sentido integral. E um desafio, né? Um desafio que é o desafio de ressignificar o conceito de saúde, agora nessas novas bases, e de encontrar um modo de fazer. Como é que faz isso? Sim, então, todos têm acesso? Sim. Acesso a toda a saúde? Sim. Mas todos quem? Todos quem, cara pálida? Todos quem? Sim, porque é uma heterogeneidade enorme da população brasileira, né? Há uma heterogeneidade enorme das demandas sanitárias no país. Uma coisa é a necessidade de saúde de quem mora na Savassi, outra coisa é a necessidade de saúde em quem mora no rincão afastado entre as montanhas aqui de Minas Gerais. Uma coisa é a necessidade de saúde de quem tem endereço, outra coisa é a necessidade de saúde de quem é morador de rua. Uma coisa é a necessidade de saúde de quem é heterossexual, outra coisa é a necessidade de saúde de quem é homossexual, de quem é transexual. Uma coisa é a necessidade de saúde de quem mora na cidade, outra coisa é a necessidade de saúde de quem é quilombola, de quem é aldeado, de quem é ribeirinho. Ou seja, é uma enorme heterogeneidade das demandas de saúde. Então, é preciso garantir o acesso. Todos têm acesso, mas todos quem? Há uma heterogeneidade desse todo, esse todo não é único. Esse todo não é identitário, ele não é homogêneo, ele é muito heterogêneo. E aí, então, é preciso garantir que as ofertas do SUS, elas contemplem essa heterogeneidade. Quem precisa mais, tem mais, quem precisa menos, tem menos. E aí aparece o terceiro princípio do SUS, que é o princípio da não igualdade, mas da equidade. É da equidade. Não é todo mundo, toda mulher deve fazer cesariana. Não. As que têm necessidade de cesariana. Né? Não é Rivotril, ansiolítico para toda a população. Não. É para os que têm necessidade de ansiolítico. Não é raio-x para toda a população, não. É para os que têm necessidade de raio-x. Então, essa heterogeneidade, ela pressupõe uma equidade das ofertas do SUS. Universalidade do acesso, integralidade do sistema de cuidado, equidade das ofertas do SUS. Isso criou, então, uma agenda. 1990, né? Aparece o SUS assentado em princípios que dizem respeito ao que deve ser feito, mas colocando um enorme desafio. Mas como é que faz? Sabemos, já pactuamos socialmente, já pactuamos na sociedade brasileira o que tem que ser feito, está na Constituição isso. Isso tem que ser feito, mas não está definido como é que faz. Como é que faz isso? Ou seja, há um desafio que é de natureza metodológica, é método. E a questão é como garantir a continuidade do movimento instituinte do SUS nessa demanda agora de inovação metodológica, de como é que faz, como é que eu vou fazer. Se é assim, então, vamos dizer que é preciso garantir direitos, né? Garantir um sistema único de saúde, entendendo que esse único aqui é um único na diferença. Tem uma dificuldade aqui, uma dificuldade muito interessante que o SUS nos coloca. O que pode ser o único na diferença? Né? O que pode ser, então, afirmar um comum? Como é que eu estou entendendo o único na diferença? É um comum, mas esse comum não é como um da unidade, um da totalidade, um da identidade. É o comum
do para qualquer um, é o um do pronome indefinido e não da unidade, né? Da unidade que cria um todo fechado, né? Que cria um todo homogêneo. É entender que o SUS nos coloca o enorme desafio de pensar o direito de qualquer um. De qualquer um. Pensar o comum, então, como essa saúde para qualquer um. E como realizar isso? Como é que a gente realiza uma saúde que é direito para qualquer um? E se eu falo como realizar, eu estou pensando em operacionalizar, eu estou pensando em instrumentalizar, eu estou pensando em fazer. É prática concreta, né? E tem que ter atores de prática concreta. E tem que ter máquina para prática concreta. E a máquina da prática concreta chama-se Ministério da Saúde. Tem a máquina, né? A grande máquina, né? Que é meio locomotiva, meio trator, meio máquina de moer. É uma máquina meio locomotiva, meio trator, meio máquina de moer. É ali, alguma coisa entre essas coisas aqui. É preciso, então, isso foi a experiência, então, de um grupo, né, de uma equipe de governo, que em 2003, no momento, então, dessa inauguração, que é renovação, eu inauguro renovando, retomando, um grupo, então, que forma uma equipe de governo, assume a máquina do Ministério da Saúde, que é uma máquina de governo para executar o SUS, para operacionalizar o SUS. O SUS, que no Brasil é política de Estado. Então, o SUS ele é política de Estado. E por que é política de Estado? Porque ele está assentado em bases constitucionais, ele está assentado na Constituição, né? No artigo 196 da Constituição de 1988. Então, ele tem a estabilidade do texto constitucional brasileiro. O que tem estabilidade de texto constitucional brasileiro, a gente vai chamar de política de Estado, imexível, né? Até haver um outro movimento constituinte, aquilo ali não mexe. Aquilo ali tem que regular todas as práticas. Então, o SUS, ele é, por um lado, uma política de Estado que se executa, se operacionaliza por uma política de governo, ou seja, por um conjunto de trabalhadores que assumem a máquina, que ocupam a máquina, para a máquina funcionando, realizar o SUS, visando constituir um SUS público. Olha a complexidade. É política de Estado, executada por uma política de governo, visando constituir uma política pública. E é essa complexidade que coloca para nós um enorme desafio. Por quê? A política de Estado, por definição, porque ela tem a estabilidade do texto legal, ela é abstrata. Saúde é direito de todos e é dever do Estado. Isso aqui é uma abstração, né? Uma coisa é o texto legal na sua abstração, outra coisa é a prática concreta. Então, assim, eu tenho na política de Estado uma política que é estável, é muito estável, mas é muito abstrata. Muito bem. Então, eu tenho que trazer do abstrato para o concreto, não é isso? Aí eu vou para a máquina. Locomotiva, trator, máquina de moer carne. Eu vou para a máquina. Na máquina, o que eu tenho? Eu tenho o concreto, práticas concretas, só que num regime de enorme instabilidade. Todo mundo entende do que eu estou falando, né? É só se aproximar em qualquer nível da máquina para entender o que é a instabilidade da dinâmica da política de governo. É muito instável. É muito instável. É uma dinâmica muito instável. Então, eu tenho o concreto, mas eu tenho uma enorme instabilidade, que é uma instabilidade muito mais instável do que a mera rotatividade da democracia representativa de 4 em 4 anos muda a equipe. Não, de 4 em 4 anos muda a equipe, mas nos 4 anos tem muita mudança, é muito instável. Naqueles corredores o bicho pega. É enorme instabilidade, né? Chato, negócio chato.
Né? Podemos dizer isso, não podemos? Podemos. Podemos dizer isso. Somos todos, né? Nós estamos todos ao lado aqui, a gente pode dizer isso. Negócio chato. Sim, política de Estado estável, muito estável, né? Mais abstrata. Política de governo concreta, mas muito instável. Para atingir um terceiro termo, que é política pública, que é esse o objetivo. Ninguém aguenta essa chatice senão por uma aposta de conseguir produzir política pública. E o que é política pública? É o concreto estável. É o concreto estável. O que é o concreto estável? O concreto estável é aquele ideário da política de Estado encarnado em prática concreta dos sujeitos. Corporificado. É aquilo corporificado. É aquilo virando atitude, aquilo virando ethos, aquilo virando engajamento existencial, aquilo virando implicação. É um modo, né, de se implicar com as práticas de saúde. Vamos chamar isso de política pública. E para fazer política pública, então, tem que haver reposicionamento dos diferentes sujeitos que vão encarnar aquele ideário. Que sujeitos? Os sujeitos envolvidos no processo de produção de saúde. Quem são? Trabalhadores de nível central, ditos gestores, trabalhadores da ponta, que estão lá, né, pegando o pesado, e usuários e sua rede social, né, os familiares, sua rede de apoio. Esses são os sujeitos. Esses são os sujeitos. E a política pública só se efetiva quando esses sujeitos se reposicionam, há um reposicionamento subjetivo deles, de tal maneira a encarnar, a corporificar aquele ideário que abstratamente está na política de Estado. Bom, se a gente entende isso, a gente tem que entender, então, o que aconteceu em 2003. 2003, há 12 anos atrás, se inaugurava uma renovação. E essa inauguração se fez quando, né, um grupo que nunca tinha estado na máquina, chega na máquina, e ao chegar na máquina faz, como todo grupo que chega pela primeira vez na máquina, faz uma avaliação. Tem uma transição, tem um dito período de transição que se avalia a máquina. E quando esse grupo está avaliando a máquina, ele se dá conta, a máquina, no caso, a máquina para a operacionalização do SUS, que chama-se Ministério da Saúde. Quando ele entra na máquina e vê a máquina, ele é novato, né? É meio adolescente na experiência lá, ele olha e estranha. E qual é o estranhamento que ele tem? Meu Deus, mas a máquina, ela não tem a ver com o SUS. Ou seja, essa máquina, ela não tem a ideia fundadora do SUS, que é o comum. É aquele comum. E, nesse momento, começamos a ouvir nos corredores do Ministério, lá em 2003, uma palavra nova, uma primeira palavra nova. Começa a dizer que é preciso construir o MUS. MUS, Ministério Único da Saúde. Por que Ministério Único da Saúde? Porque, gente, a saúde da mulher não fala com a saúde mental não fala com a DST-AIDS, e DST-AIDS não fala com a saúde do sistema prisional, a saúde do sistema prisional não... Ou seja, não havia o plano comum. Não havia o plano comum. Ou seja, havia ali no Ministério um certo modo de funcionar com uma baixíssima interação entre os programas de saúde, entre os setores e as secretarias do Ministério. O que se verificava naquele momento era um padrão de baixíssima abertura comunicacional, de muito baixa abertura comunicacional. E aí, então, falar MUS virou, eu tenho uma modulação do vocabulário, e falar do MUS, então, passou a ser falar em transversalizar. Você se entendeu que era preciso criar práticas de transversalização. E esse conceito, o conceito de transversalização, é um conceito que foi proposto, então, por Félix Guattari. Ele foi proposto no contexto lá
da efervescência contracultural da França dos anos 60, e é um conceito forjado numa militância clínico-política, apostando, então, nessa diretriz para o movimento de renovação, para o movimento de mudança. Não há como fazer mudança senão com essa diretriz clínico-política que Guattari chamou de transversalização. E mudar, então, pressupõe alterar o grau de abertura, um grau de abertura comunicacional, um grau de abertura de troca, de interação, intragrupos, intergrupos, alterar, portanto, uma certa dinâmica institucional que estaria marcada por uma outra forma de organização das trocas de saber e das trocas de poder, que é a verticalidade e a horizontalidade, né? A verticalidade que organiza os diferentes, manda quem pode e obedece quem tem juízo, e a horizontalidade que organiza os iguais, corporativismo. Ou seja, as instituições tradicionalmente são marcadas pela hierarquia e pelo corporativismo, vertical e horizontal. Consideremos um terceiro eixo, diagonal, um terceiro eixo, transversal. E o que ele opera, a transversalidade? Ele opera, portanto, uma mistura de código, um embaralhamento de código. Pega algo da vertical e mistura com algo da horizontal. O que pega da vertical? A relação entre os diferentes. O que pega da horizontal? A colocação ao lado. Eu lateralizo a diferença. Toda verticalização ela é uma hierarquização da diferença. Toda horizontalidade pura ela é uma lateralização dos iguais. Qual é a função da operação transversal? É da lateralização da diferença. Criar, então, a transversal é criar, então, um certo modo de colocar lado a lado o heterogêneo. E colocar lado a lado o heterogêneo, né, se faz, então, por um modo de fazer, por um método. E esse método é um método de inclusão. É fazer inclusão do heterogêneo. E fazer inclusão do heterogêneo pressupõe, então, garantir na heterogeneidade desses diferentes sujeitos, né, diferentes expressões da participação. Então, o método ele é inclusivo e ele é participativo. E criar, então, inclusão, um método de inclusão e de participação, necessariamente resulta no que eu gostaria de chamar, então, de contração de uma grupalidade, criar um certo tipo de experiência coletiva, ou criar o que nós vamos chamar de autonomia coletiva. Ou seja, práticas de contração e não de contratação, não de contratualização. Nada contra os contratos, mas tem que entender que eles de nada valem se eles não estiverem assentados numa prática de contração de grupalidade. E essa contração de grupalidade, então, é aquilo que resulta num certo tipo de experiência coletiva que Félix Guattari também chamou de grupo sujeito. De grupo sujeito. E o que seria, então, contrair esse coletivo, né? Contrair esse coletivo não é só decretar a formação de um grupo, não é só oficializar o calendário de reuniões de um GTH, né? Não é só instituir no organograma do serviço a existência desse GTH, né? Porque no processo de institucionalização desse GTH, no processo de institucionalização desse grupo, pode ou não ter havido essa contração, esse trabalho de contração do coletivo, de contração, então, de uma grupalidade que seja sujeito, de contração, então, de uma grupalidade que é marcada por uma autonomia coletiva. E o que seria essa autonomia coletiva? Seria, então, o efeito desse modo de operar na lateralidade do heterogêneo, conseguir fazer com que esse heterogêneo, lado a lado, ele possa, então, não só ter o diferente ao lado, mas experimentar a diferenciação. Mais importante do que garantir a heterogeneidade da composição do grupo é garantir a heterogênese desse grupo. Ou seja, garantir que esse grupo ele possa, ele mesmo, se diferenciar. Ou seja, ele possa experimentar
processo de diferenciação. Ele pode experimentar reposicionamento subjetivo dos seus participantes. Ou seja, trabalhadores, gestores, trabalhadores da ponta, usuários e familiares, eles se deslocando de seus lugares, se reposicionando num processo, então, de produção da subjetividade. Produção de subjetividade protagonista, produção de subjetividade autônoma, produção de subjetividade corresponsável. Entender, então, que essa contração de uma grupalidade autônoma, contração de uma autonomia coletiva, ela só se faz por uma certa inseparabilidade entre nós, entre processo de produção de saúde e processo de produção de subjetividade. E essa experiência só se dá no plano coletivo. Ela só pode se realizar num certo setting, num certo plano. E esse plano é do coletivo, esse plano ele é de grupos sujeitos, né? A questão, então, é como contrair esses grupos sujeitos. E não há como contrair esses grupos sujeitos senão oferecendo a possibilidade, eu já estou concluindo, oferecendo a possibilidade para podermos, nesses grupos, nessas instituições, nesses coletivos, experimentarmos o limite. Estar no limite de si mesmo, estar no limite do serviço, está ali naquele limite onde o serviço se vê às voltas com a enorme dificuldade na sua relação com a rede, na enorme dificuldade na sua relação com os outros equipamentos de saúde. Está no limite da própria equipe, ali onde a equipe enfrenta as enormes dificuldades com aquele usuário querelante. Ninguém mais aguenta, ninguém mais sustenta. Entender essa experiência limite como experiências analisadoras e que eu posso habitar esse limite. Eu posso frequentar esse limite, no lugar de recusá-lo, incluir esse limite. Para ali no limite tem, então, essa experiência. Essa experiência, por definição, é reposicionadora de si. Porque ali no limite de si mesmo, no limite das instituições, no limite do grupo, ali no limite, eu estou dentro ou estou fora? Onde é que eu estou quando eu estou no limite? E aí, se em 2003 nós inauguramos a renovação, nós de novo repetimos esse ato de reinvenção do movimento de criação. Alguns anos antes, em 2001, nós tínhamos uma experiência muito semelhante e muito inspiradora para a PNH que estava acontecendo em 2001 em Porto Alegre. Em 2001, em Porto Alegre, nós experimentamos também a contração de um coletivo especial, que se queria também do tamanho do mundo. E ele queria competir com outro sentido de globalização, com outro sentido de mundialização. Uma mundialização fria, porque uma mundialização homogeneizante. Ao mesmo tempo, estava acontecendo em Davos, na Suíça, o Fórum Econômico Social Mundial. E em Porto Alegre estava acontecendo o Fórum Social Mundial. E Veríssimo, na sensibilidade do poeta, ele chamou a experiência que estávamos tendo em Porto Alegre de Davos quente. E quando ele chamou de Davos quente, ele nos deu a intuição, sim, porque há uma diferença da rede quente para a rede fria. Não basta juntar, não basta conectar, é preciso garantir a essa rede uma certa temperatura, um certo aquecimento que é próprio desses grupos contraídos de forma sujeito, grupos com autonomia coletiva. Porto Alegre, naquele momento, era uma Davos quente. E o que era essa experiência de estar numa Davos quente? O que era a experiência de estar nesse mundo de um capitalismo mundial integrado? O que era a experiência de estar nesse grande coletivo, que é esse coletivo que se quer comum? Bom, se disse então, e ali no Fórum Social Mundial que estava acontecendo na PUC de Porto Alegre, estava sendo acompanhado de um fórum dos cartunistas. Os cartunistas foram chamados para fazer a expressão estética da experiência do primeiro Fórum Social Mundial. E os cartunistas, então, nos deram a intuição, de novo, a experiência estética nos dando a direção. Eles disseram, nós
não estamos dentro nem fora, tô fórum. A experiência limite está no limite de si, está no limite dos equipamentos, está no limite dos grupos, das instituições, é uma experiência necessariamente fórum. E é na experiência do fórum, então, que certamente um fórum mineiro se constitui aqui nesse momento de comemoração dos 12 anos da política. Obrigado. Deu para esquentar. Muito obrigada, Edu. Vamos passar, então, a escutar o professor Gregório. Bom dia, amigos. Bom dia aos professores e a organização deste evento. Eu agradeço muito este convite. Faz um tempo que a gente atua em humanização em um dispositivo sem grandes alcances, mas com a mesma lógica, a mesma ética que sempre teve vigência nos movimentos desta natureza. Eu trabalho numa ONG e desde aí a gente tenta levar para frente todos estes princípios que o professor acaba de expor brilhantemente. Creio que tão brilhantemente que eu pessoalmente só me limitaria a dar alguns exemplos, não? Que creio que ilustram o que o professor falou e que é indiscutível. Creo que un dos pontos importantes para poder abordar este tema de cómo incrementar, cómo favorecer, cómo provocar, ¿no?, una transversalización, una productividad en un sentido de producción, no en un sentido mercantil, dos grupos da rede, dos indivíduos en el plano de saúde. Esa dimensión fue tocada por el profesor, más claro, ella es ni más ni menos que a dimensión histórica. Y esa dimensión histórica tiene muchos pasos y tiene también que ser abordada como una dimensión que es, digamos, heterogénea, en el sentido de que existe una historia oficial y existen muchas otras historias de diversos movimientos, de diversas inspiraciones que a gente totaliza como historia, mas que son fundamentalmente heterogéneos, ¿no? Y yo quería relatar que un fato que no por ser pessoal tiene que ser tomado como una especie de promoción propia, ¿no? Es simplemente un fato que viví como viví otros, ¿no? Y que es interesante, creo, para acrescentar a este tema, ¿no? Por razones políticas, yo fui exilado de mi país, Argentina, que estaba sufriendo una feroz dictadura militar, ¿no? No vale mucho la pena detenerse en eso porque, a pesar de que es un tema así, vital, ¿no? En fin, una dictadura militar con 30.000 muertos y con desmontaje de todos los dispositivos reformistas o revolucionarios en todos los campos,
que acabó con el país y dejó un saldo que continúa existiendo a través de un populismo deshonesto, un populismo cruel y un populismo que comienza a ser concretamente violento, con asesinatos, etc. ¿no? Bom, en 1977 eu tive que fugir do país por minha militância e en realidad eu não sabia para onde ir. E fui a aterrizar em Rio de Janeiro. Fui realmente bem acolhido, não posso queixar-me de os colegas, a sociedade carioca, mas eu estava um pouco imbuído de um quente, de um tipo de quente, de raiva, de ódio, de desencanto, etc. E também da mesma ético-política que tive sempre e que foi causa de meu exílio. E nessa época ainda era o governo de Figueiredo, é dizer, não tinha acabado a ditadura militar, não? É só lembrar o episódio do Rio Centro, com as bombas, não, que se tentava tirar, que parece ser que hoje se descobriu, e é interessante, que um carro esporte iam 2 membros da polícia e com uma bomba que iam a lançar na multitude do Rio Centro para culpar as forças sinistras de esquerda e seguir justificando, prolongando o governo de Figueiredo. Agora se sabe que não foi a bomba essa faz pensar a nós que somos ateus que Deus existe, porque essa bomba estourou no colo de um dos que queriam lançá-la, não? Mas agora parece que não era um carro, eram muitos carros que estavam e que por esse acontecimento abandonaram a ideia de transformar em um genocídio essa questão. Era plena ditadura militar. En esa plena ditadura militar, 2 colegas, Fernando Campos, Luis Fernando Campos y Jair Samuel Katz, mineiro, y eu tomamos una decisión completamente, a primera vista, psicótica, simplesmente psicótica. O cual es interesante, ¿no? Porque a diferencia, un limite entre o que es psicótico en un sentido negativo y o que es inventivo y revolucionario, no siempre es fácil de esclarecer para nós mesmos. Eu acho que estávamos um pouco psicóticos e um pouco revolucionários. Nós decidimos organizar um congresso em que convidamos a 14 figuras que no mundo inteiro conduziam, lideravam os processos de revolução ou reforma em saúde mental e outras políticas afins ou não afins, porque a transversalidade de que falava o professor é um fenômeno que é indispensável que aconteça e ela tem diferentes dimensões de acontecimento, porque o problema também é que a conexão entre o dispositivo, o aparelho, chamamos aparelho a organização vertical, horizontal,
autoritaria, etcétera, destinada a reproducir un modo, sistema, y llamamos dispositivo a que aspira ao contrario o ao diferente. Es decir, desmontar este enorme aparelho dictatorial que actúa de diversas maneras y en diversas dimensiones. Por aquella época, 1978, o movimento de reforma ou de transformação em saúde mental praticamente era inexistente. Teve uns poucos ensaios, nada expressíveis, mas muito localizados, incluso em Minas, que eram tímido comienzo, muito localizado e muito ainda abstracto, ¿no? Entonces, en ese ámbito, ese congreso era un acontecimiento que creo que se puede considerar, si no fundador, porque la corriente de lucha por la libertad y por la justicia no acaba de fundarse nunca, ¿no? Es una sucesión de fundaciones, refundaciones, etcétera, etcétera. No obstante, tem momentos acontecimientos que pueden ser considerados, digamos, cruciales, pueden ser considerados renovadores de tal forma que no éramos los de antes. Agora somos outros, embora que não saibamos muito bem quem somos, não? Então, essa transversalidade não pode reduzir-se à transversalidade em os enormes aspectos e movimentos e organizações de a saúde mental. Forma parte de uma enorme rede heterogênea que tem que abranger todas as outras políticas. Não, eu vou dar um exemplo disso daqui a pouquinho, brevemente, para não cansar. Mas volto a aquele 78. Nesse 78, eu não tinha carteira de residente no país. Era turista. Tinha que sair cada 3 meses. Não tinha um centavo, é claro. E meus outros 2 companheiros eram, não tanto como eu, mas também eram ex-militantes da pesada que foram perseguidos, alguns das ligas camponesas daqui, outros de outros movimentos reprimidos, castigados, etc. Então, nós contratamos o Copacabana Palace, que apresentávamos todos os títulos que tínhamos, não a conta bancária, que era casi inexistente, mas os títulos, diplomas, etc. E aceitaram sem adianto, sem sinal, cedernos o Copacabana Palace por conta do que íamos a pagar depois. E nós não tínhamos um centavo para pagar depois. Então, chamamos a quem? Chamamos a Franco Basaglia, Félix Guattari, Irving Goffman, Becker, Shir Haidt y una enorme cantidad de intelectuales, militantes políticos, movimientos, etcétera, latinoamericanos, brasileños, claro, y algunos europeos. Eso significaba un gasto enorme, que también fue feito ao fiado, completamente ao fiado.
E também tínhamos tradução simultânea, que é caríssima, não? Ao fiado. Não? Então, é uma aposta que podia acabar com nossas cabeças tranquilamente, não? E fizemos esse congresso. E foi uma forma de trazer ao país, aos movimentos incipientes, às organizações em processo de constituir-se, o melhor, o mais avançado e o mais diferente deles conosco e deles entre si e dos mais revolucionários. En antecedentes inmediatos do Congresso é que a polícia, a qual tivemos que pedirle autorização, nos investigou de cima para baixo, de baixo para cima, e começou a seguir-nos por todos lados. Tanto que tivemos que esconder os filhos de um dos participantes. A coisa estava difícil. O congresso foi feito, foi um sucesso, teve 2.150 inscritos brasileiros e de muitos países, e deu um lucro que serviu para pagar todo e salvar-nos de a prisão por estelionato, algo por estilo, político, né? Esse sucesso, ele teve uma série de seguimentos, de consequências, etc., etc., nada desprezíveis dentro do processo de reforma na saúde mental. En estos días, unos meses atrás, alguns de nós, de nossa instituição, começamos um estudo de todos os textos e documentos que relatam historicamente o processo de institucionalização, de subjetivação, de politização da saúde mental no país. São vários livros, vários volumes. Em um deles se menciona que houve um congresso e nada mais. Ou seja, que historicamente nós não existimos. Não existimos. Então, essas sucessivas campanhas, esses sucessivos renascimentos, retornos da diferença, que tem uma série enorme de variedades, de méritos, de dificuldades, etc., tem uma que é grave, que não tem história. Ou a história que tem é uma história semi-oficial, porque outras que nós mesmos também ignoramos. Continuo contando-lhes brevemente que já me esqueci o ano. Essa é uma coisa que me acontece também. Esqueço as coisas. Como Paul Newman, o ator que declarou pouco antes de morrer que não trabalha mais porque não se lembra o que tem que falar, não? Bom, disso me lembro um pouco. Então, nós entramos em um projeto, em um plano da Secretaria, não, do Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde Mental Nacional, que estava destinado a analisar e intervir em todos os hospitais do Brasil. O primeiro passo eram 60 hospitais. O segundo passo iriam a ser todos.
O governo que patrocinou isso, que não vou mencionar, não era santo de minha devoção, mas era uma iniciativa muito interessante. Então participamos junto a equipes de Porto Alegre, equipes de Rio, equipes de São Paulo mesmo, equipes do norte, de Ceará, etcétera, etcétera. E nos reuníamos mensualmente em São Paulo e tínhamos por nossa vez equipes de equipes que estavam integrados por usuários que participavam no processo ativamente. Isso durou mais ou menos 2 anos. E, por exemplo, a área que nos correspondia era a área do Nordeste, perdão, a área do Centro-Oeste, que tinha alrededor de uns 15, 20 hospitais. Um deles, só para mencionar, era o João 23, que é considerado o hospital de emergência mais importante de Latinoamérica. Então, imagina o que é fazer uma análise institucional e uma intervenção em um hospital como esse. E para fazer isso em 3, 4 anos, e só isso, com as autoridades, com os prestadores de serviços, com os usuários, com os familiares e com as outras políticas chamadas públicas. Então fizemos o que pudemos, porque eram muitos hospitais e o trabalho era enorme e o subsídio, as facilidades, etc., não eram suficientes. Mudou o governo e o governo seguinte resolveu dissolver esse projeto. Ou seja, que as políticas públicas são políticas antes de ser públicas. Elas dependem do que é a política em uma pseudo-democracia burguesa como é esta. Dissolveram todo e um dos integrantes, um dos dirigentes de dos equipes de uma das áreas, o marido foi nomeado secretário nacional de saúde e ela assessora do marido. Eu lhe mandei um e-mail que citava a George Orwell na Revolta na Chácara, que dizia: todos os animais são iguais, mas tem alguns que são mais iguais que outros. Então, conto estes 2 episódios. Devo dizer que neste momento, o Egregio Colégio Nacional de Psicólogos está fazendo uma transcrição de todas as gravações desse congresso, que será publicada virtualmente e para acesso de todos os trabalhadores da saúde mental ou de outros campos. Isso é uma prova de que a diferença volta, e é uma prova que as instituições têm aspectos instituintes e têm aspectos instituídos, têm aspectos obedientes e colaboradores, como se dizia na guerra, e tem aspectos revolucionários, como este. Então, tenho relatado estes 2 episódios para simplesmente, porque a história, quando é a história que a gente viveu pessoalmente, é uma. E a história que relatam os que se baseiam nos documentos é outra.
y la historia inventada para ciertos motivos es otra también. Entonces, concluyendo, fiz este relato para enfatizar en que o estudo da história dos processos é um estudo que requer uma enorme honestidade, uma enorme dedicação, uma enorme valentia para poder saber muito bem todo o que foi feito, en parte para no repetirlo como tal, como sí mismo, y en parte para repetirlo como una inspiración que muestra que las cosas son posibles. Porque cuando a gente actúa en las supervisiones, en las intervenciones, etc., todo un mundo en algún momento pregunta si tem procesos revolucionarios, autogestionarios, etc., y tem poderosos procesos de captura por parte de diversas instituciones. No es apenas el gobierno y el Estado, son también otras instituciones. Voy a decir una que me compromete seriamente. Los consejos regionales y federales de medicina, que por ejemplo aprueban el acto médico, en que solo un médico puede diagnosticar y puede decidir si encamina o no encamina. Eso, por ejemplo, es muy interesante en la sociedad de acupuntura, que actualmente está siendo legalizada. Esa sociedad está empeñada en prohibir acupuntura para los acupuntores no médicos, siendo que todos los médicos que aprendieron acupuntura aprendieron de esos que no son médicos y que vieron al país de India, de China, ¿no? etcétera, etcétera, muchos años atrás. Entonces, a cuestión da represión, da recuperación, da captura do novo es muy poderosa y actúa a altos niveles, en una escala de esa vertical muy variada y también claramente no oficial, porque tiene una serie de organizaciones y instituciones que son despóticas o que son oportunistas o que son lo que acabo de describir. Y entre ellas, las que hacen historia y apagan todo aquello que muestra que a grande mudanza y las pequeñas mudanzas son posibles. Las personas preguntan siempre, entre el instituyente y el instituido, ¿cuál es la relación de potencia? Si actualmente en el capitalismo mundial integrado a máxima victoria es transformar todo lo que aparece en mercadería, y ese poder se ve, se nota en, digamos, todas, la globalización entera tiene una inspiración neoliberal. Y esa inspiración neoliberal es que a vida es negocio. Si no es negocio, que moja, ¿no? También inspira todos los movimientos que han sido mencionados, mas ella es muy poderosa, tanto a nivel central como a nivel de núcleos resonantes con ella, como a nivel capilar, como a nivel micropolítico. Entonces pregunta, ¿cuál es el resultado de esa lucha de fuerzas?
Y ahí entra la historia de que si quien se pregunta eso y se responde, ¿es optimista o es pesimista? Ese es un punto que yo acho importantísimo. Porque los pesimistas dicen que los optimistas son mal informados. Y los optimistas dicen que los pesimistas son necesariamente perniciosos, represivos, cómplices, etcétera, etcétera. Y no es así. Los pesimistas son los castigados. Los pesimistas son los que fueron zurrados por el sistema. Los pesimistas están los que tienen salarios inviables, los que tienen que tomar 4 ómnibus para ir al hospital, en fin, los que no han sido reconocidos, son dignos de pena en general y de ayuda por parte de los optimistas. Y los optimistas a veces son mal informados, y porque son mal informados hacen cosas extraordinarias, como nuestro Congreso. Entonces, la cuestión es apostar no optimismo, apostar en la potencia, apostar en las pasiones alegres, ¿no? Y comprender que el proceso no es un proceso unificado, es un proceso de avances, retrocesos, victorias parciales, derrotas circunstanciales, y que sea como sea, a gente que está vivo tem que apostar na vida, y que este proceso tem aspectos reformistas, tem aspectos democráticos burgueses, y tem aspectos francamente revolucionarios. Eso se muestra, por ejemplo, en los tipos de gestión. Gestión colaborativa, gestión cogestión y autogestión, que es al cual a gente tiene que tomar como utopía activa. Embora que cuando a gente vive en una sociedad que tem Estado, a gente já nasce torto. Então, claro que, participativo, cogestivo, pode ser o único possível em determinados momentos, mas a utopia ativa é necessária para lutar sempre por lo que se siente como verdadeiro e como máximo. Obrigado. Obrigada.